Olá, amigos e amigas, mais um vídeo estamos iniciando agora. Esse tem por título As Consequências do Suicídio. Agradeço a Deus a oportunidade da gravação de mais um vídeo, agradeço a todos vocês também. E lhe pergunto, você já se inscreveu aqui em meu canal? Se o fez, agradeço muito, fico muito feliz com isso. Se não o fez ainda, peço-lhe que possa se inscrever em meu canal. Podemos conceituar o suicídio como dar fim à própria vida voluntariamente. Vida física. Mas como o homem não tem o direito de dispor da sua vida, cabendo isso somente a Deus, o suicídio é, portanto, uma transgressão das leis de Deus. Podemos ainda desmembrar esse conceito e ampliá-lo em suicídio voluntário e involuntário, ou ainda suicídio direto ou indireto. O primeiro se dá por decisão consciente e deliberada. O segundo acontece de forma inconsciente, por distúrbios psicológicos, uso de drogas socialmente aceitas ou não. Qual é a primeira consequência do suicídio? É a terrível constatação que o suicida não alcançou o seu intento. Ele não morreu. Ele não foi deletado da vida. Ele continua a existir, sentir e sofrer, agora em uma outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. É uma situação traumática, apavorante, conforme informam os suicidas que se manifestam em reuniões mediúnicas. Os sofrimentos são de ordem moral? Em parte, sim. Existe, porém, outro aspecto a ser considerado: os estragos que é feito no perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. É o que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. É o perispírito. O apóstolo Paulo de Tarso, denominava o perispírito de corpo celeste. É um corpo feito de matéria também, mas em essência, essa matéria está numa outra faixa de vibração, como definiu Allan Kardec. O perispírito é o veículo de manifestação do espírito, no plano em que atua, e intermediário entre ele e o corpo físico, na reencarnação. É o perispírito, o modelo, ou aquele que vai modelar o corpo físico que nós temos necessidade de ter. O que acontece com o perispírito no suicídio? Sendo um corpo sutil que interage com nossos pensamentos e ações, o perispírito é afetado de forma dramática. Se alguém der um tiro, se alguém me der um tiro e eu vier a desencarnar, poderia experimentar algum trauma, mas sem danos perispirituais mais graves. Porém, se eu for o autor do disparo, buscando a morte, o perispírito será afetado e eu retornarei ao plano espiritual com um ferimento compatível com a área atingida no corpo físico. É muito comum o médium vidente observar suicidas com graves lesões no corpo espiritual, produzidos por instrumentos cortantes, revólver ou outro meio violento que ele usou no suicídio. Qualquer tipo de suicídio sempre afetará uma área correspondente no perispírito? A resposta é que sim, com tormentos que se estenderão por longo tempo. Dizem os suicidas, eles mesmos, comunicando-se nos centros espíritas, que se sentem como se aquele momento terrível do autoaniquilamento houvesse sido registrado por uma câmera em sua intimidade e reproduz sempre a mesma cena trágica. Imaginemos alguém a esfaquear-se. A diferença é que, enquanto encarnado, essa autoagressão termina com a morte do corpo físico, enquanto que na vida espiritual
essa cena se reproduz insistentemente em sua mente, sem que o suicida se aniquile. Ele não morreu, ele matou o corpo físico. Mas ele, espírito, não pode matar-se, porque nós somos imortais. Nós não morremos, espiritualmente falando. O que morre é o corpo físico. Digamos que a pessoa deu um tiro na cabeça. Ele vai sentir, repercutir indefinidamente o som do tiro e o impacto do projétil furando a caixa craniana, dilacerando o cérebro. É um tormento indescritível, segundo o testemunho dos suicidas, dos próprios, que, depois de sofrerem durante muito tempo, pela bondade de Deus, são resgatados e começam, então, lentamente, paulativamente, a se equilibrar, mas ainda relembrando aquele trágico momento. É um tormento, segundo eles mesmos nos dizem, indescritível. Lembra a fantasia teológica das chamas do inferno, que queimam sem consumir. Lembrando que o inferno, fisicamente falando, não existe. Como não existe o céu também. O céu e o inferno são situações mentais dentro de nós mesmos, espíritos. Mas aquela situação que aprendemos durante longas e longas reencarnações anteriores, do sofrimento inenarrável do inferno, onde as chamas queimam indefinidamente, sem acabar, o que não é possível também, fisicamente falando, porque se você coloca fogo em alguma coisa, material, ao findar-se o elemento material, o fogo também se extingue. Mas o sofrimento do espírita ou do espírito suicida, ele é como se fosse indefinido, mas não é indefinido, não é definitivo. Uma hora ele termina. Falando em chamas, e se a pessoa se matou pelo fogo, desintegrando o corpo, ele vai sentir-se como alguém que sofreu queimaduras generalizadas. Experimentará dores muito fortes, insuportáveis inquietações. É uma situação desesperadora, infinitamente pior do que aquela da qual impensadamente pretendeu fugir. Podemos situar os desajustes perispirituais como castigos divinos? Nós sempre queremos encontrar alguém para assumir a culpa que é nossa. Imaginemos um filho que, não obstante advertido pelo pai, não toma os devidos cuidados ao usar uma faca afiada e se fere, sancionando um nervo. As dores e os transtornos que vai sentir não serão de iniciativa do pai para castigá-lo. Ele, o filho, apenas colherá o resultado da sua imprudência. É exatamente o que acontece com o suicida. Ele vai colher as consequências do seu ato. Os seus tormentos relacionam-se com os desajustes que provocou em si mesmo. Não constituem, repetimos sempre, não constituem castigo celeste, mas mera consequência de desatino terrestre, das nossas imperfeições. Então, as consequências, amigos e amigas, do suicídio são terríveis. Se tivermos a oportunidade de estudarmos mais sobre o assunto, que nós o façamos. Se tivermos a oportunidade de ser procurados por alguém com pensamentos suicidas, auxiliemo-no fortemente para que ele abandone essa ideia o mais rapidamente possível. Vamos ajudá-lo, porque as consequências são terríveis. O suicida sofre sobremaneira. Será um dia resgatado pela misericórdia divina, mas as consequências são muito grandes e permanecerão com ele durante muito tempo.
o sofrimento é muito grande. Então vale muito mais a pena, sem dúvida nenhuma, enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos do dia a dia, sejam eles quais forem, porque nenhum obstáculo é colocado à nossa frente sem que nós tenhamos condições de superá-lo. E também, ele não é colocado à nossa frente para nos castigar, mas sim para nos testar a nossa força, para que a gente possa testemunhar a nossa mudança. Mais uma vez, no encerramento desse vídeo, as consequências do suicídio são terríveis. Tiremos da nossa mente pensamentos como esse. Oremos, peçamos ajuda, roguemos a ajuda a Deus, aos Espíritos, a Jesus, porque certamente eles irão nos ajudar a superar esse momento tão difícil. Era isso, amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.